Como se escolhe um ministro? Bem, depende do governo e depende do ministério. Normalmente, o ministro é escolhido como alguma pessoa que não só conhece aquela área em que vai atuar, mas tem também afinidades políticas com aquele governo do qual faz parte. Esse é um critério básico não só no Brasil, mas em qualquer democracia do mundo. Um dos elementos que normalmente conta para se escolher um ministro é o pertencimento desse ministro, seja o partido do chefe do governo, presidente no nosso caso, se fosse um país parlamentarista seria um primeiro-ministro, seja o pertencimento dele a algum dos partidos da coalizão, quando se trata de governos de coalizão. Isso não tem nada a ver com o presidencialismo de coalizão necessariamente, mas ocorre em qualquer sistema político do mundo em que, havendo vários partidos, a formação de uma coalizão é necessária para que haja uma maioria. Por exemplo, países parlamentaristas da Europa, multipartidários, em que nenhum partido sozinho consegue ter a maioria, e aí é necessário fazer uma coalizão para aí sim conseguir construir essa maioria. E aí os diversos partidos que compõem essa coalizão indicam ministros para diferentes pastas, muitas vezes tendo, por exemplo, afinidades com determinados temas. Coalizões que nós já tivemos no passado, por exemplo, na Alemanha, entre o Partido Social Democrata e o Partido Verde, era normal que o Partido Verde tivesse preponderância na indicação, por exemplo, das pastas relacionadas à área de meio ambiente. Isso faz todo sentido. No caso brasileiro, a gente tem uma fragmentação partidária muito maior. E aí, consequentemente, a coalizão ela tende a compreender muito mais partidos, já que essa fragmentação é grande e aí você precisa de mais partidos para chegar àquela maioria, e aí, consequentemente, você vai alocar mais diversidade dentro do seu ministério. Alguém pode perguntar, mas isso não é o toma lá da cá? De uma certa maneira é. Agora, veja, nenhum governo se elege sozinho. Ele não tem o poder sozinho. No caso do presidencialismo, pode dar aquela impressão de que o presidente, como teve uma maioria de votos, normalmente no segundo turno, ele representa sozinho a nação. Mas isso está errado. Não é assim. O presidente, primeiro, vamos supor que ele tenha ganho com alguma coisa como 55%, 56% dos votos da população. E os outros 45%, 44% dos votos? É quase metade. Essas pessoas não votaram nesse candidato que foi eleito. Elas não têm direito de se fazer representar? É claro que uma parte desses eleitores pode ser representado pela oposição, mas existe uma outra parte que, inclusive no caso do segundo turno, apenas vota naquele candidato por exclusão e que votou em uma série de outros partidos, seja no primeiro turno para presidente, seja na eleição para o Congresso, para deputados e senadores. Só que o Congresso ele tem uma capacidade, na Câmara mais ainda, por ser proporcional, no Senado um pouco menos, mas de qualquer modo, por ser espalhado pelo país, também tem um pouco essa capacidade, de representar com muito mais detalhes a realidade do país. Porque, afinal de contas, você tem ali deputados e senadores que representam diferentes estados, diferentes setores do eleitorado, diferentes frações daquela sociedade. E aí, consequentemente, quando a gente considera o legislativo como um todo, ele é muito mais um espelho da sociedade do que aquela única pessoa que ocupa, durante um tempo, a cadeira de presidente da República. É por isso que fazer uma coalizão com partidos no Congresso não tem nada de errado, muito pelo contrário, é profundamente democrático. É a forma de reconhecer que aqueles partidos ali representados carregam consigo as vontades, os desejos, os interesses de uma parcela importante da população. Contemplá-los dentro da coalizão é fazer com que essa parcela, que não tinha naquele candidato que foi eleito talvez a sua primeira opção, seja contemplada ao compor a maioria, trazendo esses partidos. E aí nada mais natural que esses partidos indiquem membros para o governo, ou seja, sobretudo ministros, né, que ocupem determinadas pastas, que deem direção para aquelas políticas pelas quais essas pastas são responsáveis. Isso é perfeitamente normal e eu diria mais ainda, desejável numa democracia. Agora, é claro que a escolha de um ministro não é só a escolha do partido ao qual ele pertence. Ela é uma escolha também do presidente e baseada, em boa medida, nas características pessoais daquele ministro. Ele é uma pessoa competente? Ele é uma pessoa honesta? Ele é uma pessoa confiável? Ele é uma pessoa inteligente? Ele é uma pessoa que sabe lidar com os problemas de liderança? Tudo isso conta. Existe um mito, que é o mito do ministro especialista. Ah, não, se é ministro da saúde, tem que ser médico. Será?
Nós já tivemos casos de ministro da Saúde que não era médico. Acho que talvez o mais notável deles, há poucos anos atrás, é o de José Serra, que foi um ministro da Saúde e saiu muito bem no cargo. Podemos ter um ministro da Fazenda ou um ministro da Economia que não é economista. O ministro é um político. Ele tem que ter a capacidade de liderar politicamente o seu ministério. Ele não precisa ser um técnico na área, mas ele tem que saber fazer uma coisa. Ele tem que saber delegar poder àqueles de quem ele se cerca. Da mesma maneira que o presidente. E delegar poder significa duas coisas, pelo menos. Primeira, abrir mão de querer decidir tudo sozinho. Você precisa transferir para o outro a capacidade de que o outro decida em seu nome. Mas é claro, se isso acontece, vem o segundo elemento, confiança. Se você não confia no seu ministro, não dá para você delegar poder para ele. E se o ministro não confia naqueles dos quais se cerca, também não tem como delegar poder. É por isso que o não especialista, seja ele o presidente da República, que normalmente não é especialista em nada, né? Ou pelo menos não vai ser especialista em todos os assuntos de que um governo precisa cuidar, não é? Ou o ministro, que também não precisa ser um especialista naquela área específica, mas precisa se cercar de gente competente, vai ter que confiar nos especialistas de quem se cerca. O que não dá para fazer é escolher um ministro não com base na sua competência política ou competência técnica, ou às vezes até uma combinação das duas coisas. Mas escolher o ministro com base apenas na sua capacidade de se curvar, na capacidade de obedecer de maneira canina o chefe. Quem obedece de maneira canina um chefe não serve para ser ministro. Não serve para ocupar, aliás, eu diria, cargo nenhum. Obedecer de forma canina significa não contribuir com nada que seja efetivamente bom para o processo de governo. E daí, consequentemente, o que vai aportar de positivo ali? Podia ser um poste, podia ser uma cadeira, podia ser um cone, para usar uma imagem do futebol, que está ali fazendo às vezes de ministro, e não uma pessoa que supostamente tem determinadas competências. O problema que nós estamos vivendo hoje é que, ao que tudo indica, o governo Bolsonaro busca para certos cargos, e hoje notadamente para o Ministério da Saúde, não um ministro que seja ou política, ou técnica, ou política e tecnicamente competente. Ele procura um ministro que seja subserviente, que se curve, que aceite sem qualquer tipo de contestação, não só os objetivos de governo mais gerais do presidente, o que seria absolutamente compreensível, mas que aceite os caprichos do presidente e até as suas maluquices. Veja-se aí o caso da cloroquina. Já falei disso num outro vídeo aqui. A cloroquina é um medicamento que já foi testado com várias pessoas que estão sob tratamento para a Covid-19. Para algumas parece ter funcionado, para outras não, mas os testes mais controlados mostraram que ela não é um medicamento recomendável, porque ela tem uma série de efeitos colaterais e não necessariamente produz resultados positivos. Por alguma razão misteriosa, Jair Bolsonaro transformou a cloroquina num cavalo de batalha, naquilo que virou um símbolo do seu governo, o governo da cloroquina. E aí, consequentemente, ele quer um ministro da Saúde que obrigatoriamente aceite defender a cloroquina como uma forma de tratamento a ser aplicada aos brasileiros afetados pela Covid-19. Mas vejam só, primeiro, o presidente não é um médico, um especialista nesse assunto. Segundo, os especialistas têm trabalhado no tema e mostrado que a cloroquina não é necessariamente uma boa solução. Pelo contrário, tem uma série de efeitos colaterais. Então, qual é o sentido de brigar por causa disso? Bem, talvez o mesmo sentido de querer alguém de confiança na Polícia Federal. Talvez o mesmo sentido de querer um ministro que repita as mesmas ideias do presidente no Ministério da Educação. Essas pessoas não precisam ser competentes, elas precisam concordar com o presidente, fazer as suas vontades pessoais, não necessariamente agir politicamente da forma mais adequada como tem agido o ministro. Então, nós estamos nesse problema, né? O Taixe, o breve, caiu. Antes dele, Mandetta, que se mostrava uma pessoa mais razoável do que o resto do governo, que também não é nenhuma dificuldade, né? Nesse governo fica fácil alguém ser um pouco mais razoável do que os outros. Durou também pouco tempo, na medida em que começou a defender o que fazia sentido, o governo não o aceitou. E agora tem lá um general no lugar de ministro da Saúde, ocupando aparentemente de forma temporária esse cargo, porque parece que ele concorda com a ideia da cloroquina. Bem, isso não é razoável.
né? Não é razoável manter alguém no cargo porque concorda com a cloroquina. Primeiro, pelas razões que eu já falei, porque não faz sentido você defender um remédio e não se sabe se vai funcionar bem ou se sabe que não vai funcionar bem, o que é pior. Segundo, porque é preciso colocar um ministro ali, que pode ser até um militar, pode ser um civil, né? Os militares, pelo menos, se assumirem, vão assumir mais uma responsabilidade nesse governo que eles ajudam a sustentar e que eles ajudaram a eleger. Toma que o filho é seu. Talvez pelo menos essa vantagem haja. Mas que não seja um militar, seja um civil. Não precisa ser necessariamente um médico, mas precisa ser alguém responsável, alguém que reconheça a ciência, que aceite os estudos da medicina, que lide com fatos e não com desejos. Não cabe a um governo tomar decisões com base em desejos sem base nos fatos. E é isso que o governo Bolsonaro exige dos seus membros. É por isso que ele mandou o Mandetta embora, é por isso que ele mandou o Taish embora, é por isso que ele mandou o Moro embora, e eu não estou nem entrando em outras considerações sobre as eventuais capacidades ou incapacidades dessas pessoas. Mas estou dizendo, o motivo que levou à sua demissão, de todos esses e de outros que a gente poderia aqui lembrar, ministro Santos Cruz, ministro Bebiano, todos esses foram demitidos porque não tiveram para com o presidente uma lealdade canina. Ou seja, sem qualquer tipo de crítica, aceitando qualquer tipo de absurdo, fazendo não o que faz sentido ser feito, mas aquilo que o presidente, pelos seus caprichos, né, pelas suas crenças, ele quer. E o presidente, inegavelmente, é um crente. Mas não um crente no bom sentido. Né? Um crente do ponto de vista daquelas pessoas que acreditam sem qualquer necessidade de fundamentação. Isso pode funcionar em certas esferas da vida. Certamente não funciona no governo e não funciona na saúde. Aquele coro que o presidente assistiu ali embevecido, em frente ao Alvorada, de pessoas cantando aquela música do Tiririca, falando da cloroquina no SUS e com Jesus. Cloroquina, cloroquina, cloroquina é do SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. Isso é uma insanidade completa. Como é que pode alguém achar que vai ser curado com a cloroquina porque Deus quer? É milagre? Bem, a ministra Damares foi outro dia ao Piauí e voltou de lá dizendo que a cloroquina operava milagres. Gente, nenhum remédio é milagroso e muito menos um remédio opera milagres. Remédios ou funcionam ou não funcionam. Funcionam para certas pessoas e não para outras. Tem efeitos colaterais ou não tem. É esse o problema. Então, escolher o ministro com base nesse tipo de capricho é uma completa insanidade. Mas é esse o caminho que parece que nós seguimos, em que o ministro da Saúde não vai ser escolhido pelos seus méritos, mas vai ser escolhido em função do quanto ele é capaz de lamber as botas do presidente da República. É isso. Até a próxima. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em 16 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Deezer, o Google Podcast, o Overcast, o Play FM, o Pocket Casts, a Radio Public, o Podcast Republic, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.